né, de ajudar o outro, o próximo. Não. Aqui é o resultado de alguma coisa que já aconteceu no coração. Por quê? Porque Jesus está falando aqui, não é desse lugar que nós vivemos hoje, mas Jesus já está falando de um ambiente já de julgamento, um ambiente escatológico, um ambiente que já se separou todas as coisas. Ele apenas está, de maneira resumida, falando todos os ambientes. Tá? Então, eu vou pular tudo isso e vou para o versículo 41 que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então já é o julgamento do fogo eterno, já é aquele julgamento. Aqui Jesus, né, resumiu todas as coisas. Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, o fogo eterno, à primeira vista, não foi separado para os rebeldes, foi separado para os anjos, né, e o diabo, e a Bíblia fala o diabo e os seus anjos. Mas por que os rebeldes também vão? Porque se rebelaram contra Deus, como aconteceu com o diabo e os seus anjos. Então, o lago de fogo está preparado para eles. Em Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, naquele momento, o reino de Deus era uma questão íntima, pessoal, singular, personalizada para cada um, o reino de Deus. Porque o reino de Deus, como diz Jesus, não é comida nem bebida. Porque o reino de Deus está no nosso coração. Depois ele diz assim: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando? Mais uma vez, é um ambiente escatológico. Primeiro o reino vem no meu coração, tá? Primeiro, eu preciso entender, ter a consciência. Eu não sei com quem que eu falava semana passada, eu falava sobre comércio, né? E eu conversava com a pessoa, eu falava assim, olha, eu fui vendedor durante muitos anos, e eu trabalhei, eu vendia as pilhas Rayovac, do tempo ainda que o Pelé vinha na pilha, né? As amarelinhas, há muitos anos atrás. Então, eu falava assim para a pessoa, olha, veja só, houve um momento que a tecnologia da pilha melhorou e tudo mais, e aconteceu da criação, né, do desenvolvimento da pilha alcalina. Mas para que eu pudesse vender, né, a pilha alcalina, para que a Rayovac fizesse a propaganda da pilha alcalina, o que aconteceu? Durante 6 meses... naquela época, eu era supervisor de vendas, né? Então, durante 6 meses, o que eu tive que ensinar as pessoas a fazerem para venderem? Eu tive que vender para eles o produto. Depois que eu vendi para eles, eles tinham que vender, né, pro ponto de venda, que era pior ainda, porque não tinha propaganda. Mas por que esse cuidado? Porque a propaganda só poderia vir depois que o produto já estava no ponto de venda. Porque senão ia acontecer uma propaganda negativa. Por que a propaganda negativa? Porque eu estou vendendo algo que a pessoa vai procurar lá na gôndola, vai procurar lá no mercado, na venda, no bazar, na loja de brinquedo, vai procurar e não tem. Então, era um momento difícil? Era, porque era um momento em que a marca ainda seria promovida, seria propagada, mas para que isso acontecesse, o produto tinha que estar na ponta da venda. Lá na gôndola, lá no balcão. Então, por que eu estou falando tudo isso?
Porque antes que Jesus pudesse manifestar o reino aparente, era necessário ter uma estrutura. E quem é essa estrutura? É o povo, é o segundo grupo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, desculpe falar assim, de uma maneira completamente didática, então comprou o produto. Qual é o produto? O reino de Deus, o reino eterno. É por isso que Jesus começa, no ambiente de pregação, ele diz: arrependei-vos, né? Pois está próximo o reino dos céus. Então, primeiro, ele colocou esse produto no meu coração, no teu coração, para que nós pudéssemos falar do reino dos céus, para que todos tivessem condição, a liberdade, o espaço, para poder decidir: quero ou não quero esse reino? Quero aceitar esse rei ou não quero aceitar esse rei? Então, leva um tempo, aliás, leva muito tempo, para que depois o Senhor venha e instaure o seu reino de maneira agora física, territorial, geográfica, humana, porque já existe vamos chamar assim, já existe um reino, já existe os seus súditos nesse reino, já existe todo um ambiente de reino para que possa tomar posse e esse reino se manifeste. Deu para entender? Espero que eu tenha sabido me explicar. Então, é exatamente o que Jesus está falando em Lucas 17. Primeiro o reino vem no coração. O reino não é comida, não é bebida, nenhum momento o reino é para isso agora. Não que não seja lá na frente, mas não é agora. Agora é no coração. É um ambiente espiritual, é um ambiente interno, pessoal, singular, personalizado. Cabe a mim individualmente crer ou não nesse reino, desejar viver nesse reino ou não. 1 Coríntios 6, versículo 1 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Por que esse reino é tão importante e ele precisa estar tão aprofundado em nós, enraizado em nós? Porque nós vamos julgar o mundo. Não pense que Jesus será o rei autoritário, ditatorial. Não. O povo julgará junto com ele. Que povo é esse? O povo de Deus. Então diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então nós vamos julgar o mundo e também julgar os anjos, né? Nas suas práticas, nas suas atitudes, conforme aqui que está escrita a palavra, né? Então, esse reino milenar é instaurado agora de maneira física, e esse povo, juntamente com Jesus, começa a reinar. E esse povo, juntamente com Jesus, começa a instaurar o equilíbrio. Por isso, ser o milênio, creio eu, e eu tenho ensinado para você, ser um ambiente sabático, o ambiente da perfeição. Agora não é mais a vontade boa, perfeita, não é apenas e viu Deus que era bom. Não, agora Deus vai ver que é perfeito. Por quê? Porque Jesus está. Então aquela criação lá no começo estará no outro nível. E é exatamente para mostrar ao homem, à humanidade, aos seres angelicais, a todo o universo, o que significa a criação, vamos chamar assim, sob o domínio perfeito de Deus, que não é o que está acontecendo agora. É por isso que está havendo esse desgaste. Mas isso não significa... Então quando a gente deseja, né, a gente tem, puxa vida, olha o que está acontecendo em certa parte do mundo, parece que nunca vai chegar aqui. Ainda que não chegue, um dia vai chegar. Porque um dia o Senhor Jesus estará reinando. Então vamos continuar. Satanás está preso, o milênio está acontecendo,
o povo de Deus está juntamente com Jesus, mas só que o mundo está andando, o mundo continua. Como diz Isaías, morrer aos 100 anos, por quê? Porque o mundo está tão continuando que ainda haverá morte. Não é o estado eterno, é só o milênio. Só o milênio. Desculpe a frase, não é só o milênio, é o perfeito milênio, é o Shabá. Mas isso, o mundo está correndo ao redor. O Senhor Jesus toma posse com o seu povo. O seu povo é diferente, o Senhor Jesus é diferente, mas o mundo continua. Então aí é que Isaías fala, olha, morrer aos 100 anos é morrer moço, jovem e tal. Por quê? Porque o mundo continua, só que o equilíbrio, aquilo que o Senhor estabeleceu no livro de Gênesis, o equilíbrio volta, retorna. Então é o mundo agora de maneira natural, de maneira divina. Né? Então o leão vai pastar com boi, uma criança vai estar pastoreando o boi, o leão, o lobo, né? Uma criança, um menino pequeno vai estar, né? A gente vê essas figuras nesses filmes, uma criança puxando o leão, o boi, o lobo, tudo junto, né? Por quê? Porque todo o equilíbrio se manifestará e todos os animais estarão pastando, não haverá predador, não haverá morte nesse sentido. Não obstante o mundo ainda estar acontecendo naturalmente. Por quê? Porque é o momento da criação ser depurada, a natureza ser reequilibrada no Senhor. Então está tudo bem. Só que no final desse milênio, a Bíblia fala que Satanás será solto, né? Atos 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. Tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. É exatamente esse ambiente de milênio, que já vos foi designado, quer dizer, ele já veio na primeira vez, Jesus, versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba. Em outras traduções, creio que até melhor do que a minha nesse sentido, está falando assim, é necessário que o céu retenha, ou seja, segure, de alguma maneira, segure Jesus até esse momento vamos dizer, do seu entronizar de maneira física o seu trono aqui na terra. Né? E diz assim, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. E aí, Satanás, depois desse milênio, Satanás é solto. Quando Satanás é solto, o que acontece? O mundo não está correndo? O mundo não está acontecendo? Claro, muito mais equilibrado, muito mais, vamos chamar assim, depurado, tal, mas continua. Né? A grande tribulação já acabou, então o mundo continua naturalmente se manifestando. As pessoas, claro, de uma maneira mais equilibrada, mas continuam nascendo, vivendo, morrendo, tudo bem. Jesus e o seu povo continuam lá, naquele governo terreno. Só que, quando Satanás é solto, o que acontece? Apocalipse 20, do versículo 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Eu falei para você ontem, né? Por incrível que pareça, com tudo que está acontecendo até nesse ambiente, ainda haverão pessoas que se rebelarão contra Jesus e o seu povo. Mesmo com todas as evidências, mesmo com todo espaço. É por isso que eu falo para você que o Espírito Santo estará agindo. Por quê? Haverão remanescentes. Haverão pessoas, ainda que minimamente, se converterão em algum momento, porque são pessoas sinceras. E lembre-se de Ruth, lembre-se de Raabe, lembre-se do próprio Caleb, lembre-se de
Nabucodonosor, lembre-se de... quem mais? O próprio rei Assuero, em dado momento, Ciro, Dario, em dado momento, o próprio faraó do tempo de José, não o faraó do tempo de Moisés, mas o faraó do tempo de José, pessoas que tinham um distanciamento de Deus muito grande. Aos olhos da palavra eram chamados de ímpios, mas que, por causa da presença dos servos de Deus, da fidelidade, da lealdade, da profundidade com a relação com Deus, essas pessoas se converteram. Então, esse momento haverá. Aí você vai falar, então é a segunda chamada? Não é a segunda chamada. Por quê? Porque aqueles a quem o Senhor deu espaço de conversão, ele vai cobrar. Ele vai cobrar o resultado. Não é isso. São aqueles que por alguma razão ainda não tiveram, não atinaram para Jesus Cristo. Então haverá? Haverá. Mas veja só o que diz aqui Apocalipse 20, de 7 em diante. Será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Está lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, tá? Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram mais uma vez. Mais uma vez. Depois dos mil anos. Depois do Shabá, né, milenista, ou do milênio sabático. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi agora sim. O diabo até então não foi lançado no fogo eterno. Quem foi lançado no fogo eterno foi o anticristo e o falso profeta. As duas bestas. O dragão não tinha sido ainda, agora será. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Agora, Apocalipse 20, do versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e há aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, porque agora vem o segundo juízo. Primeiro já passou, está tudo certinho. Só que aqueles mortos, né, que morreram em rebeldia, em rebelião a Jesus Cristo, durante toda a história da humanidade, eles não ressuscitaram ainda. Lembra que eu falei para você? Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Essa é a outra ressurreição. Lembra que eu falei para você? A gente já passou por esse capítulo, né? Onde eu falei para você que existe o julgamento de ímpios e o julgamento de justos. O julgamento de justos é no primeiro momento. O julgamento dos ímpios é depois do milênio. Lembra? Então estamos andando pela palavra do Senhor. Vamos andando. Diz aqui: então se abrirão os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por quê? Por que isso? Lembre-se, vamos lá, voltar a Apocalipse capítulo 20, versículo 4 novamente. Vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então é diferente, né? Esse povo que é do Senhor está no outro patamar, numa outra constituição, enquanto esses estão sendo julgados para o lago de fogo. Mas perceba qual é o cuidado do Senhor Deus.
Por que você está falando? Porque você deve estar pensando aquilo que eu penso. Por que tanto cuidado? Porque o Senhor Jesus e Deus tem todo esse trabalho, o Espírito Santo tem todo esse trabalho, exatamente para ninguém falar que o Senhor em algum momento está agindo com injustiça. Porque quando Paulo fala a respeito, que quando nós fazemos alguma coisa aqui, existe um estádio de testemunhas, né? Claro, no mundo espiritual, conferindo, aferindo, assistindo às nossas práticas. Por quê? Porque é uma maneira que Deus tem, de maneira didática, não só para nós, mas também para os seres angelicais, de mostrar que Ele é justo. Mas que não é apenas justo porque pratica justiça, não. Mas Ele é justo porque Ele dá um ambiente para que nós possamos absorver a justiça e ao mesmo tempo recebermos a justiça que vem da parte de Deus. E para isso o Senhor dá vários momentos, vários espaços, vários ambientes, para que se houver alguma dúvida, essas dúvidas possam ser completamente preenchidas pela manifestação da remissão, do socorro, da graça e da plenitude de misericórdia do Senhor. Então, mais uma vez, ele coloca à disposição e ele mostra por que está julgando. Por que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo? Por quê? Porque é para essas pessoas saberem realmente, para nós também, que estamos do outro lado, aferirmos isso. Para que saibamos, mais uma vez, agora de experiência, por estarmos no ambiente junto com Jesus, de que Ele é justo. Porque a gente fala que Ele é justo, mas de vez em quando não vem uma coisa assim, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Em outras palavras, estou falando, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo? A gente sempre tem esse sentimento. Não será diferente no julgamento. Se não em relação a nós que já estamos lá, nos galardões e nas recompensas, mas é para que também nós sejamos testemunhas oculares do que está acontecendo com os outros. Vamos lá. Então no versículo 4 diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, esse grupo aqui. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então todo esse grupo está aqui de uma maneira a não apenas reconhecerem, mas serem reconhecidos também pelo Senhor e pelos outros irmãos, pelos demais irmãos que estão no lugar certo e na hora certa e na constituição correta. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então está escrito aqui, não sou eu que estou interpretando, está escrito. Os outros mortos, os restantes, não ressuscitaram antes do governo dos 1000 anos, antes do milênio sabático, tá? Esta é a primeira ressurreição. E Apocalipse 21 fala dos novos céus e a nova terra. Vamos deixar para amanhã? Mas deu para entender? Puxa vida, você vai falar, mas por que ele está insistindo? Para que você entenda todo o ambiente, todo. Eu vejo tanta gente discutindo no WhatsApp, nos grupos, gente pregando a respeito e confunde uma coisa com outra, fica uma colcha de retalhos que nem eu mesmo entendo. E olha que eu estou passando toda a linha de raciocínio, mas nem eu mesmo entendo. Porque porque um monte de comentário aí mistura com filme, mistura com uma teologia, essa teologia que, por exemplo, está inspirada, o Deixados para Trás, que é de 300 anos para cá. Não é uma teologia tão velha, tão antiga. Né? E aí mistura uma coisa com outra, mistura os canais, enfim, não é assim. Tem uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio é consistente, é permanente, é um processo, né? É uma progressão,
Tudo na palavra de Deus é uma progressão. Tudo na palavra de Deus é progressivo, é para frente, é para o alto, tá? Tudo, até mesmo a nossa salvação. A gente aceita Jesus, que eu chamo de santificação inicial, mas é o Senhor quem vem. É o Espírito Santo quem me convence. Eu apenas abro meu coração. Quem faz toda a obra é o Espírito Santo. E a partir desse momento, aí sim é que começa uma vida com Deus. Mas essa vida com Deus dura anos. Aliás, creio eu, vai durar toda a eternidade. Porque toda a eternidade a gente vai aprender de Deus. E assim é toda a manifestação, todos os acontecimentos, inclusive os acontecimentos escatológicos. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Já falei demais e nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Entre nas ministrações anteriores, pense a respeito, medite, por favor. Não queira simplesmente absorver uma doutrina como eu tendo, né, o perfeito controle de tudo, não, mas ouça, pense, medite, quem é o teu Deus? Por que ele age desse jeito? Porque tem tantas fases